Mais uma semana começa nesta segunda-feira e vem aí o primeiro Fla-Flu da temporada 2026, já no fim de semana, no próximo domingo. Talvez você não esteja assim tão preocupado com esse jogo, ainda pelo menos, e eu entendo perfeitamente. Essa semana começa, para mim pelo menos, com muito mais preocupações e interrogações. Uma semana que pode ser decisiva em relação à busca por um novo camisa 9. E é aí que está justamente o meu principal foco de preocupação, que não vem de agora, vem de semana, vem de meses. Um problema que o Fluminense tentou, que a diretoria tentou resolver nas primeiras semanas de janeiro de transferências e não conseguiu. E o cenário não é nada animador, pelo menos por enquanto não. Vamos falar disso e muito mais aqui neste vídeo. Você pode chegar deixando seu like aqui, se inscrevendo no canal, claro. Sinta-se à vontade, deixe o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. E eu sei que esse é um assunto que já há algum tempo vem rendendo muito debate, muitas críticas e de novo, o torcedor que está agoniado, sem saber ou com receio de que a gente tenha novamente ou tenha de conviver novamente com uma carência que desgastou extremamente a todos em 2025. Talvez, e aí a gente vai falar de si, e o si no futebol ele vale muito pouco ou nada, talvez se o Fluminense tivesse tido um centroavante em 2025 de fato, talvez tivesse conquistado até alguma coisa. E é realmente extremamente desanimador olhar para o primeiro clássico do ano, e tudo bem, é provável que provável não, pelo que se tem de notícia, o Flamengo vai manter o time sub-20, que está começando o Campeonato Carioca, aliás, passando por dificuldades, por sinal, vai manter o planejamento e não vai mudar pelo fato de enfrentar o Fluminense. Mas isso, para mim, pouco importa, na real. Eu não vou falar que dane-se o resultado também, porque ninguém quer perder clássico. Né? E pelo fato dos caras estarem jogando no sub-20, isso aumenta a responsabilidade do Fluminense. A minha questão é muito mais a médio, nem vou falar médio prazo, é curto prazo mesmo. Essa semana ela começa com o foco todo voltado não para as 4 linhas, não para o jogo contra o Nova Iguaçu na próxima quinta-feira, mas sim para a diretoria do Fluminense, que trabalha, que está sendo cobrada já pelos torcedores. A gente viu no jogo contra o Boa Vista lá em Bacaxá, que trabalha para resolver essa questão, que esse desgaste que piorou ainda mais com essa negociação frustrada pelo Hulk. Porque, infelizmente, a nossa realidade hoje é olhar para o final de semana, para o primeiro clássico de 2026, e a escalação no ataque vai ter Lelê ou Everaldo, devido à lesão do John Kennedy, que a gente não tem ainda informações mais precisas em relação ao grau dessa lesão. A gente vai tentar apurar ao longo da segunda-feira para trazer aqui para vocês, mas ele saiu de muletas lá de Bacaxá e acho bem improvável que ele tenha condição de jogar essa semana. E tomara que não seja algo mais grave diante da realidade que a gente tem para a posição. E aí, não tem como não dizer que não é frustrante a gente ter que passar por todo esse desgaste novamente. E o desgaste que é ruim para todo mundo. É ruim para o próprio Everaldo, se ele for jogar, porque a ideia é estrear o time principal justamente nesse clássico. Não sei se vai estrear todos, se são alguns. A gente, enfim, também teremos alguns dias aí pela frente para observar isso depois do jogo contra o Nova Iguaçu. Mas se não for o Everaldo, vai ser o Lelê. E no fim das contas, o que a gente vê é um problema sem solução. O presidente Matheus Montenegro convocou uma entrevista coletiva e durante essa entrevista coletiva o próprio presidente falou: vamos buscar um jogador de peso para essa função. Palavras do próprio presidente. E o Hulk era encarado como um nome de peso, que não veio. E aí fica naquela situação. Ah, mas e se os caras mudarem de ideia lá? Vou pagar caro para o jogador e depois vai trazer o Hulk? Para mim, o Hulk ele só é assunto no Fluminense, ou só será assunto no Fluminense, se a diretoria não conseguir trazer esse nome esperado para essa função. Se investir pesado num jogador,
eu creio que o Hulk vai ser página virada, definitivamente. Eu estou falando isso, aliás, eu ainda estou considerando o Hulk porque o próprio presidente Matheus Montenegro falou que se eles mudarem de ideia, a proposta está de pé. Eu já falo isso há tempos. Pois bem, vamos lá. Vamos virar essa página aqui, pelo menos por enquanto. A gente apurou, até o Gabriel Amaral, se eu não me engano, ele trouxe a notícia durante uma das lives do Jornada, ou na transmissão. Foi durante a live, inclusive eu estava na live, que o Fluminense tem entre 10 a 14 milhões de euros para investir num jogador dessa posição. E se for esse realmente o valor, essa é a intenção, dá para trazer um jogador, um bom jogador, com essa grana. A questão, obviamente, é acertar, porque não se trata de valor. Não adianta, o mercado está complicado. O mercado não está fácil, todo mundo sabe. Então não adianta só, não, paguei, vou pagar esse jogador porque é caro é bom. Nem todo caro é bom. E isso vai exigir, agora mais do que nunca, planejamento. Qual o planejamento? Porque não é possível que não tinha nenhum planejamento para caso a negociação com o Hulk não desse certo. Para onde o Fluminense vai atirar? Pois bem, é fato, e aí é o que eu ouvi conversando internamente, apurando, que o Fluminense está buscando, já está sondando nomes no mercado e está mirando alto no sentido de tentar trazer um jogador que tenha realmente um impacto e que vai custar uma grana. Vai conseguir? Aí é outra história. E se não conseguir, vai ter que descer o nível. Provavelmente sim. Ainda não tenho nomes para passar para vocês, ou nome. Eu sempre trato isso com muita responsabilidade, como sempre fiz e sempre farei aqui no canal. Mas é um fato que o Fluminense está, não só no mercado, está se movimentando, está sondando e está tentando viabilizar um jogador que realmente viesse de uma vez por todas para ser titular, para chegar e jogar. O Matheus não falou aquilo na coletiva por um acaso. É porque essa já era uma decisão tomada a partir do momento em que houve a negativa por parte do Hulk. Agora, que jogador vai ser esse? De que nível? Se vai resolver realmente essa desgraça que virou a camisa nova do Fluminense? A gente vai ter que esperar para ver. A questão é que o tempo é curto. O Campeonato Brasileiro já começa no final do mês. E não tem condição, desculpa, realmente não tem condição. Eu sei que, eu sei que tem gente aí que gosta do Everaldo, que ele é perseguido. Respeito a opinião de todo mundo, mas não é uma questão de gostar ou não gostar. A questão é que alguns jogadores, gente, com desgaste do ano passado, não tem clima. É adiar, é jogar para frente um problema que ele só vai aumentar. Essa é a minha visão. O desgaste ele foi muito grande com o Everaldo, tem um desgaste com o próprio Otávio que está jogando agora. O desgaste foi enorme. Isso só mudaria se o cara engatar uma sequência de jogos, gols. Isso vai acontecer? Há algum sinal de que isso vai acontecer? Se o Lelê, pode ser que o Lelê jogue o Fla-Flu, não sei. Mas o Lelê não é o jogador para ser titular do Fluminense, gente. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que não tem essa condição. Que ele vai sair, vai acabar sendo emprestado. Ele não é esse jogador. E depois de tudo que a gente passou em 2025, entrar em 2026 com essa mesma discussão, o mesmo debate, os mesmos jogadores, é algo absolutamente desesperador. Então tomara que essa semana realmente seja uma semana definitiva em relação a essa questão. Os nomes provavelmente vão começar a surgir ao longo dos próximos dias, à medida que algum avançar para um estágio um pouco mais avançado em termos de conversas e negociações. E aí entra outra preocupação que eu tenho, enorme preocupação, que é a zaga. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, desde que houve essa definição de que o Fluminense não vai buscar zagueiro, o que para mim é uma loucura. E eu posso citar aqui para vocês pelo menos 3 motivos para que você possa concordar ou não. Ou não. O James que chega ao Fluminense é uma aposta. É um jogador que foi muito bem no Mirassol e que até hoje não jogou em time grande nenhum. Mas o Nino também não tinha jogado e se tornou o Nino. Porra, cara, eu torço muito para que ele se torne um outro Nino. Mas a questão é que o Nino chegou no Fluminense
como uma aposta também, ninguém conhecia. E deu super certo. Agora, quantas apostas dão certo? É um risco e faz parte do futebol. E seria um ótimo risco se a gente tivesse o Thiago Silva, mas não temos. E o James não é um substituto do Thiago Silva. Não pode ser, e é injusto com ele que seja. Então ele, até o momento, é uma aposta. Ele pode se tornar um grande jogador. Tomara. Acho que ele tem potencial para evoluir bastante e ser titular. Agora, será que ele vai saber lidar com essa pressão no Fluminense, Libertadores, enfim, tendo que dar esse retorno técnico imediato? E ao lado dele vai ter um Freitas, que é um jogador que é extremamente irregular. A gente viu ao longo do ano capaz de fazer boas partidas e partidas terríveis. E os dois têm essa característica de arriscar muito na saída de bola, de sair jogando e de arriscar. E a gente sabe que isso também gera. O excesso de confiança também não é algo bom, principalmente com jogadores que não são top de linha. Além disso, não só o Freitas, o Ignacio é irregular. O Igor Rabelo não mostrou até agora, ou não deu qualquer sinal de que ele tem condição de brigar para ser titular de fato. E depois a gente tem dois zagueiros, dois moleques, que só vão ter chance realmente se tudo der errado. Essa que é a realidade. Porque normalmente é assim que acontece com a maioria dos jogadores da base, que vem de Xerém. Fora lesões que acontecem. Você perde um jogador desse por lesão, você vai ficando limitado. Isso em 6 meses de uma temporada, com o Campeonato Brasileiro começando em janeiro. Então, cara, inclusive a gente já debateu isso em algumas lives. Mas agora os garotos vão poder ter uma oportunidade de fato. Será? Vocês acham realmente que o Davi Schunz e o Loyola, eles vão furar a fila do Igor Rabelo? Eles vão furar a fila do Ignacio? Ou só vão entrar quando realmente não tiver mais o que fazer? Aliás, a contratação do Igor Rabelo é a pior possível dentre todas essas daí. Porque ele chega no passado, não joga, não é relacionado, não joga em vários jogos, e esse sim tira espaço dos moleques. Porque tem essa hierarquia e ele vai continuar dentro dessa hierarquia. Dificilmente ele vai passar para trás. Ele realmente tira espaço. É um jogador que até agora não agregou nada e acho que dificilmente vai conseguir evoluir a ponto de passar tranquilidade, de colocar o Freitas no banco. Eu realmente não tenho essa esperança. Então, eu volto a esse assunto porque é muito fácil falar depois que dá errado. E não é possível dizer que já deu errado também. Porque no futebol tudo é possível. Pode ser que a diretoria esteja tomando uma decisão correta em esperar pelo Nino. A questão não é esperar pelo Nino, não é se a gente quer ou não esperar pelo Nino. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Mas, olha, pelo amor de Deus, o Fluminense não pode pagar caro por outro zagueiro, você vai contratar o Nino depois. Mas vamos lá, tem outros modelos de negociação. Tem empréstimo, só para citar aqui um exemplo do rival no ano passado, e nem estou comparando jogadores, não. Estou dizendo que esses jogadores, se viessem para o Fluminense, eles jogariam. Não é essa a questão. Eu só estou dizendo o que você faz quando você tem um problema. Ano passado, o rival, o Vasco, tinha um problema grave. E os caras fizeram uma janela no meio do ano que corrigiram esses problemas, chegaram a uma final de Copa do Brasil e talvez, se não tivessem corrigido, tivessem caído para a segunda divisão de novo. Contrataram 2 zagueiros. Os 2 chegaram, formaram uma boa dupla e resolveram a questão, o problema que eles tinham. Utilizando quais recursos? Empréstimo. O Robert Fernandes e o Cuesta que chegaram lá. Então tem como você estabelecer um modelo de negociação em que você talvez consiga trazer um bom jogador no primeiro momento por empréstimo e depois tenta viabilizar a opção de compra. Enfim, é só uma visão, uma sugestão, porque eu não estou com caneta na mão, não é o meu trabalho. A gente faz aqui analisando, a gente faz projetando e sempre discute decisões já tomadas. E no caso, essa decisão para mim é extremamente arriscada. E acho que tinha outras formas de tentar trazer um pouco mais de segurança para um setor que é tão crucial. Essa é a minha visão. Talvez eu esteja totalmente errado. Lá no meio do ano a gente vai falar isso. E tomara. Eu quero muito estar errado. Quero muito estar errado de verdade. Mas realmente eu não consigo me sentir confortável com o que a gente tem à disposição no momento. E também porque eu passei o ano inteiro, ano passado, já no ano passado, com o Thiago Silva,
achando que o Fluminense deveria ter trazido mais um cara com mais qualidade para elevar o nível do setor. Imagina agora, quando a gente perde um dos melhores jogadores, se não o melhor jogador da posição do futebol brasileiro. E só para fechar aqui, pessoal, mais uma vez, várias notícias vindo de São Paulo, vários portais, todo dia, é muita fake news de Nino e Ares no Palmeiras, e assim, é bizarro, porque a gente começa a, não pesquisar, mas a clicar, a ver, e aí vai chegando toda hora. E os caras mentem absurdamente todos os dias. Agora o Nino já tem acordo com o Palmeiras, mas o Zenit não vai liberar, todo mundo sabe que o Zenit não vai liberar agora já. Todo mundo sabe disso já há muito tempo. O Fluminense está em cima da situação, o Fluminense já conversou com o Nino, chegou para conversar com o Zenit e os caras não aceitaram abrir negociação. E aí agora estão dizendo que o Nino vai participar da pré-temporada, e se reapresentou normalmente o clube. É claro, porque isso já estava definido. E veja bem, será que o Fluminense seria tão louco ao ponto de arriscar tudo para deixar no meio do ano, não contratar ninguém agora, guardar esse dinheiro para o meio do ano, sabendo que o Nino pode ir para outro clube? Vocês acham realmente que o Fluminense não faria isso se já não tivesse um acordo com o Nino e esperando apenas o valor ser colocado na mesa para poder pagar o Zenit? Porque se fizerem isso, meu amigo, aí acaba, aí para. Então, só mais uma vez reforçando, nem vou citar páginas, nem vou citar jornalistas, e algumas delas o Fluminense nem é citado. Então, só para reforçar isso, é muita fake news, é muita mentira. O Fluminense vai estar, mas aí o Zenit pediu 20 milhões de euros. Aí, meu amigo, aí é outra história. A realidade hoje é que Fluminense e Nino já conversaram e conversam sempre. Mário Bittencourt tem uma relação direta com ele, assim como o Fluminense conversa com o Ares e se mantém informado o tempo todo sobre o Ares, que também é outra situação. Tá? Mas só para reforçar esse ponto, já que a gente está falando de zagueiro, e a quantidade de mentira que eu vejo é realmente um negócio assustador. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, seu comentário, tá? E ao longo do dia, claro, voltamos com muito mais informações aqui no canal do Lessa. Tamo junto.